Continuando a sabatina com os pré-candidatos a deputado federal nas eleições deste ano, o JD1 TV de hoje recebe Luciana Azambuja, que recentemente deixou o cargo de subsecretária das Mulheres de Mato Grosso do Sul para disputar a vaga lá em Brasília pelo Partido Progressistas. Luciana, bem-vinda aos nossos estúdios e para iniciar o nosso bate-papo, por que uma subsecretária da mulher quer ser deputada federal? Eu agradeço o espaço e o convite do JD1, agradeço carinhosamente ao meu amigo Danilo Costa e toda a equipe, Tainara. E essa é uma pergunta muito tranquila de ser respondida, porque uma mulher que atuou durante 7 anos e 3 meses com políticas públicas para as mulheres quer galgar agora esse espaço novo na Câmara Federal, para que a gente continue o trabalho que foi feito aqui no estado de Mato Grosso do Sul na defesa dos direitos e na implementação de políticas públicas para as mulheres, combatendo principalmente a violência contra mulheres. Nós temos visto ultimamente, a nível nacional e no cenário estadual, casos horríveis, cruéis de violação dos direitos das mulheres. Por isso, nós precisamos sim de mais políticas públicas para as mulheres e mais mulheres na política, para que a gente possa ouvir a população. 53% da população é formada por mulheres. Então, vamos representar as mulheres nesse espaço. Depois de 7 anos servindo aqui no estado de Mato Grosso do Sul, eu me sinto preparada para servir agora lá em Brasília. E quais motivos os eleitores têm para votar na senhora e não nos seus concorrentes? Agora é boa essa pergunta. Quando a gente fala de eleição, a gente fala de escolha de um candidato, de uma candidata que tem um diferencial dos demais. Obviamente, a gente vai continuar trabalhando naqueles 3 pilares essenciais das políticas públicas: saúde, segurança e educação. Todo mundo precisa de políticas públicas eficazes de saúde, de segurança. Educação, para mim, é a base de toda a construção da sociedade. A educação transforma vidas e nós precisamos, sim, continuar discutindo todos esses assuntos. Mas qual é o diferencial da Luciana Azambuja? Eu sou advogada, eu tive na diretoria da OAB durante 3 anos, de 2010 a 2012, conheço um pouquinho da realidade da advocacia, portanto, no estado, no interior. Eu fui da diretoria do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, sempre atuei nessa área do direito de família e direitos da infância, e depois dos 7 anos nas políticas públicas para as mulheres. O fato de ser advogada facilita a compreensão da propositura de leis, do acompanhamento do trâmite no Congresso Nacional, a participação nas comissões temáticas e, principalmente, é poder ter essa representatividade não só das mulheres, mas também de toda a advocacia sul-mato-grossense. Nós precisamos ter aquela porta sempre disposta a atender, aquela porta aberta num gabinete em Brasília, que possa atender esses interesses dessas populações, desses segmentos. E aí você me pergunta, então você vai atuar só para mulheres? Não, de jeito nenhum. A gente tem esse plus, essa visão na perspectiva de gênero, essa sensibilidade que só a mulher tem e que nós precisamos. Mas, obviamente, que a gente também quer atuar para todos os homens, para todas as famílias, para toda a sociedade. Principalmente com aqueles homens que, assim como eu, defendem uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais democrática e, principalmente, mais segura para a gente viver. Como a senhora definiria o seu trabalho como subsecretária da Mulher? Um grande crescimento pessoal e profissional. Sem sombra de dúvidas, a Luciana que entrou no governo em 2015 e a que saiu do governo em 2022 são pessoas absolutamente diferentes. O crescimento pessoal que esse tempo na Subsecretaria da Mulher proporcionou, de poder conhecer as realidades de diversas mulheres nesse estado que também é tão diverso. Nós temos mulheres ribeirinhas, mulheres fronteiriças, mulheres da região mais desenvolvida, da costa leste, que tem mais indústrias, mais empresas, as mulheres rurais, comunidades quilombolas, comunidades indígenas. Sem sombra de dúvida, a gente passa a ter um outro olhar para as causas que nos dizem respeitos. Inclusive para aquelas questões que antes passavam batida. Agora a gente para, olha e fala, peraí,
Essa é uma piada que sutilmente está tendo um menosprezo à mulher. Peraí, que quando a gente vê mulheres em situação de vulnerabilidade, a gente poderia ter um olhar diferenciado para investir, por exemplo, em qualificação profissional, em inovação em tecnologia com as mulheres do campo, com conectividade para facilitar o trabalho delas. Então, a Luciana, que passou aí os 7 anos e 3 meses nessa política pública para mulheres, teve esse crescimento muito grande, ampliou esse olhar para as populações de mulheres, de pessoas com deficiência, de pessoas idosas, a juventude, que também as meninas jovens precisam de um olhar mais atencioso para o primeiro emprego, para a qualificação profissional. E eu tenho dito que eu saí da subsecretaria, mas essa pauta não sai mais de mim. É um propósito de vida que a gente continue, sim, lutando pelos direitos das mulheres. E agora falando sobre política, como que a senhora vê o quadro regional aqui do estado? Falando da política para a mulher, pegando esse gancho. Aqui no estado, nós temos uma assembleia composta por 24 cadeiras. Só temos uma deputada. Então, nós mulheres estamos subrepresentadas nesse contexto estadual do parlamento. Quando a gente pega o cenário de Campo Grande, que é a capital do estado, a gente tem uma Câmara Municipal com 29 cadeiras e somente uma mulher vereadora. A gente novamente se percebe subrepresentada. E a gente precisa questionar o porquê disso. Então nós precisamos incentivar mais mulheres a participar da vida pública, da vida política. Nós precisamos fazer com que as mulheres se percebam sujeitos políticos, que muitas mulheres falam que não gostam da política, mas a gente faz política todo dia. A gente é um agente político sempre em transformação. Eu dizia esses dias que nós fazemos política até quando reclamamos a necessidade de creche para os filhos, o preço das verduras na feira. Então nós precisamos ter esse olhar para o cenário regional, para o cenário nacional político, também nessa perspectiva de gênero. E o que me preocupa, nós temos na Câmara Federal 8 deputadas. A deputada Tereza Cristina e a deputada Rose Modesto. Nenhuma das duas é candidata à reeleição, pelo menos até esse momento. E esse espaço dessas duas mulheres que nos representam, eles não podem ser perdidos. Então nós precisamos continuar tendo mais mulheres candidatas para que a gente tenha mais mulheres esse ano na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa. Nada contra os homens deputados federais, nem aos meus amigos deputados estaduais. Nós temos grandes parceiros na nossa luta, na nossa política, mas nós precisamos, por uma questão de democracia representativa, eleger mais mulheres. O que as suas andanças pelos bairros e pelos municípios têm te ensinado? Essa é uma pergunta difícil. Quando a gente anda pelos municípios sul-mato-grossenses, quando a gente anda aqui em Campo Grande, pelos bairros da nossa cidade morena, o que a gente tem visto? Um clamor muito grande por oportunidades. As pessoas querem mais oportunidades de emprego, mais oportunidades de qualificação profissional, mais oportunidades para que elas possam empreender. E essa é a tônica do que a gente tem ouvido. O desenvolvimento econômico e social do estado, que vem sendo bastante atuante em algumas regiões do estado, mas que, por exemplo, aqui na capital é um clamor diário. Aqui na capital nós temos jovens desempregados procurando uma oportunidade de primeiro emprego. Nós temos muitas mulheres que depois da pandemia ficaram sem emprego, sem uma renda, que as crianças depois da pandemia, com esses quase 2 anos de suspensão das aulas, estão com muita dificuldade do retorno à escola. Então o que nós temos ouvido aqui na capital, principalmente das mães, das mulheres, é um clamor por maior atenção à saúde mental das mulheres no pós-pandemia, a mais oportunidades de emprego e de qualificação profissional, por melhor qualidade do serviço ofertado na saúde pública de Campo Grande. Essa é uma questão que a gente encontra de 9 em 10 reuniões que fizemos aqui em Campo Grande. Uma atenção à saúde que atenda as mulheres, por exemplo, as mães que trabalham. Elas chegam em casa às 5, 6 horas da tarde. Que horas elas vão ao médico? De novo, depois da pandemia, as mulheres deixaram de fazer muitos exames preventivos e agora está vindo os primeiros sinais das doenças.
A gente precisa ter um município que tenha um olhar para essas mulheres que trabalham, um posto de saúde, por exemplo, que abra à noite, que abra fim de semana. Tá? Então, o que nós temos percebido nessas andanças por bairros de Campo Grande é esse clamor por maior atenção à nossa gente, maior atenção às pessoas. E a senhora citou algumas estatísticas da violência contra a mulher aqui no estado e nacionalmente também. Como que a senhora pretende agir diante dessas circunstâncias, diante dessas situações? É urgente que a gente tenha uma política pública eficaz de enfrentamento à violência contra mulheres, de prevenção, de combate, de educação para a igualdade. Não adianta simplesmente a gente querer uma pena maior para os crimes. Depois que a mulher foi morta, o tempo que o agressor vai passar na prisão não vai trazê-la de volta. Já foi uma família desestruturada, uma família acabada ali. O que eu quero muito é que a gente tenha políticas públicas preventivas, que a gente fale para meninas, para meninos, desde crianças, que nós temos as mesmas igualdades de direitos e de oportunidades, que determinadas atitudes que os meninos praticam violam direitos das mulheres e podem ser consideradas crimes, e que a gente não tenha aí o hábito de naturalizar a violência. Não é porque isso sempre aconteceu que precisa continuar acontecendo. Nós temos visto casos muito cruéis de mortes violentas de mulheres, de feminicídios aqui no estado. Teve um caso de um agressor que esfaqueou a ex-mulher e deixou o bebê de 2 anos sobre a cama, deitado com essa mãe. E o irmão de 9 anos teve que sair de noite sozinho para procurar ajuda. Isso é cruel. Então, nós tivemos logo na sequência um outro caso em que o ex-marido matou a mulher e o enteado de 14 anos e deixou o filho de 4 anos no quarto com a mãe. Eu não consigo imaginar uma forma maior de tortura para essa mulher do que agredi-la, ameaçá-la e violentá-la na frente dos filhos. Então nós precisamos também criar políticas públicas de atendimento a essas crianças e adolescentes, filhos dessas mulheres vítimas do feminicídio. Nós não temos no Brasil ainda uma política específica, a exemplo de uma Casa da Mulher brasileira, onde todos os serviços para as mulheres estão no mesmo local. E para as crianças e adolescentes? Quais são os serviços que o poder público oferece de forma integral? Então, essa é uma questão que a gente precisa discutir bastante, e quando a gente fala de violência contra mulheres, nós desenvolvemos em parceria com a Polícia Civil, com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado, o mapa do feminicídio, porque a gente precisa ter políticas, ações e programas efetivas, de acordo com dados concretos e não com base em achismos. Então, quando a gente passou desde 2019 a analisar os feminicídios ano a ano, uma constatação dos casos de 2020 comparado a 2019. A pandemia aumentou a morte violenta de mulheres. Essas mulheres que ficaram em casa e foram mais agredidas e morreram. E em 2021, das 34 vítimas, 4 tinham 21 anos ou menos, 3 tinham 60 anos ou mais. A violência contra mulheres independe de idade, independe de raça, de condição econômica, de nível educacional. Nós somos agredidas e violadas em todos os espaços públicos e privados, e a gente acabou de ver esses dias um caso absurdo, repugnante, de um médico anestesista, que nem pode ser chamado de médico, porque nós temos uma classe aí profissional super sagrada, que ele estuprava, cometia uma violência sexual durante o parto, e para além dessa violência sexual, cometia uma violência obstétrica, porque ele sedava, drogava as mulheres a ponto dessa mulher não vivenciar o parto e nem a maternidade, porque ela nem conseguia segurar a criança depois do parto, porque a sedação era muito grande, não conseguia amamentar logo depois. Então, para que a gente tenha políticas eficazes contra casos como esses, que a gente precisa continuar falando todos os dias do necessário enfrentamento à violência contra mulheres, que não é uma obrigação só do poder público, que não é só uma questão de justiça ou de segurança. É responsabilidade de todos nós, de toda a sociedade, de cada um de nós, que a gente meta a colher. Sempre que a gente souber de uma amiga, de uma familiar, de uma mulher que sofre a violência, seja mais sutil psicológica, que não deixa marcas, seja uma agressão física ou sexual, seja uma tentativa de feminicídio, não menosprezem os primeiros sinais. Não tenham medo, não tenham vergonha, não se calem. A gente precisa falar sobre esse assunto.
Luciana, nós queremos agradecer a sua participação e disponibilidade e nós encerramos com as suas considerações finais. Agradeço mais uma vez esse espaço e digo que essa pré-campanha, essa caminhada que iniciou alguns meses atrás tem sido muito gratificante, mas sobretudo tem sido leve, porque nós estamos percorrendo aí de volta os municípios do interior pelos quais já passamos nesses últimos anos, reencontrando amigos e amigas, fortalecendo esse projeto que todos nós queremos, repito, na construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais democrática, onde homens e mulheres possam conviver em paz, em harmonia, com respeito, que a gente possa ter aí um Mato Grosso do Sul que oportunize melhor condição de vida a todas as pessoas. Obrigada. Td1noticias.com, a notícia no seu celular.